Olha, eu não tenho muito tempo. Eu já tô cansado. Eu tô perdido e eu não sei o que vai acontecer comigo. Se você estiver ouvindo isso, provavelmente eles já me pegaram. Por favor, eu preciso. Meu nome é Thomas, mas todo mundo me chama de Tommy. Eu tenho 15 anos e moro em uma cidadezinha chamada Canonsburg, no estado de Pensilvânia. Eu sou filho único e eu moro junto do meu pai e da minha mãe. O inverno acabou de ter início por aqui e a minha casa já tá começando a ficar rodeada por neve. Atualmente eu tô no primeiro ano do ensino médio e eu gosto bastante de ficar jogando bola com os meus amigos. Algumas vezes a gente fica até tarde no colégio após a hora da saída, jogando futebol lá no ginásio. Meus pais eles não gostam muito que eu fique tanto tempo fora, mas eles entendem. É que a gente mora um pouco afastado da cidade, e eu tenho que pegar um ônibus que me leva até em casa. O trajeto ele demora pelo menos uns 30 minutos e não tem muita iluminação pública próximo da minha casa, então a região fica bem escura e assustadora à noite. Mas eu nunca me preocupei muito com isso. Meu pai é mais relaxado, quem se preocupa mais é a minha mãe. Ela não trabalha, fica o dia inteiro em casa. Então eu já ouvi algumas vezes ela falando com meu pai sobre barulhos que costuma ouvir do lado de fora. Meu pai nunca deu muita bola. Ele conhece bastante a área porque ele trabalha como lenhador em uma área florestal próximo de casa. Ele sabe que provavelmente são os animais que ficam por essa região. Ele só diz a ela que fique dentro de casa e que sempre que tiver que sair, não fique muito longe da área de casa que é coberta por cercas elétricas. Minha rotina, ela é basicamente sempre a mesma. Eu acordo um pouco tarde, por volta das 10 horas da manhã. É o tempo de tomar café, assistir alguma coisa na televisão e então me arrumar para ir para a escola. Se eu resolver ir direto para casa depois da escola, eu acabo chegando por volta de 6:30 da tarde. E então fico no meu quarto a maior parte do tempo, lendo ou jogando alguma coisa no computador. Porém, a história que irei compartilhar se inicia há pelo menos 2 semanas. Eu me lembro de estar olhando pela janela a neve cair, e apesar de já ter 15 anos, eu sempre fui fascinado pela neve, como uma criança, e por onde moro isso não é um fenômeno muito comum. Então, lá estava eu. Era por volta de 9 horas da noite. Eu estava encostado com as mãos na minha janela e estava com os joelhos apoiados sobre o sofá. Meu pai, ele estava do lado de fora, tentando limpar a neve da entrada da garagem. Ele queria sair com o carro amanhã de manhã para trabalhar e a neve estava impedindo. Porém, era meio inútil. A neve superava com sobras os esforços do meu pai. Logo em frente à nossa casa havia uma pequena estrada. Ela seguia caminho em direção ao centro urbano da cidade. Nós morávamos perto de uma área montanhosa na zona rural. O vizinho mais próximo ficava a pelo menos 5 quilômetros de distância. Do outro lado da estrada, ainda visível pela janela de frente da minha casa, era possível avistar uma pequena colina. Ela estava coberta pela neve e isso causava um contraste muito bonito entre o negro das rochas e o branco da neve. Logo após a colina, havia uma pequena área florestal onde meu pai costumava trabalhar. Não era um território tão grande assim, mas meu pai nunca me deixou andar por aquela região sozinho. Não apenas pelos animais selvagens que poderiam ter lá, como ursos e cobras, mas também porque era muito fácil para alguém que não conhecesse tão bem a área se perder por lá. Após alguns minutos, eu me cansei e então levantei do sofá. Eu estava pronto para ir para a cama, pois já era tarde. Porém, assim que me levantei do sofá e dei uma última olhada para o lado de fora, eu percebi algo estranho. Parecia a silhueta de um homem alto. Estava bem próximo de uma das árvores no topo da pequena colina. Eu não enxergava tão bem assim, e a colina não ficava tão perto de casa, mas eu tinha certeza de que havia alguma coisa parada ao lado da árvore, quase encostada nela. Eu me perdi por alguns segundos apenas olhando para aquilo, esperando alguma reação. Sem que eu esperasse, eu senti uma mão fria em meu ombro, e eu me virei em total espanto, indo para trás e caindo no sofá. Meu coração se acelerou pelo susto e tudo que eu vi foi meu pai rindo da minha cara, claramente entretido pelo susto que eu tinha levado. Sem conseguir pensar direito, eu apenas balancei a cabeça e tentei me acalmar, enquanto eu virava meu rosto em direção à janela, olhando para o topo da colina novamente.
Só que dessa vez não havia nada lá. Algumas horas mais tarde, próximo das 11 da noite, eu já estava deitado em minha cama. Meu corpo já pesado pelo cansaço e meus olhos quase se fechando. Sem que eu esperasse, eu ouvi um pequeno barulho do lado de fora. Parecia que algo havia batido na porta da garagem. Porém, alguns segundos se passaram e eu não ouvi mais nada. Eu não achei que fosse suspeito, poderia ser o vento, então deixei pra lá. Ou teria deixado pra lá, se eu não tivesse ouvido uma segunda vez. Mesmo assustado, minha curiosidade falou mais alto, e eu acabei me levantando da cama. Calcei minhas pantufas e então, com certo receio, me dirigi à janela. Eu devia estar imaginando coisas. A garagem ela ficava logo abaixo da minha janela, e foi exatamente de lá que eu vi algo totalmente bizarro começar a caminhar para fora, em direção à estrada em frente à minha casa. Era alto, parecia que estava vestindo um enorme manto negro, porém ao mesmo tempo parecia que aquele manto negro fazia parte de seu corpo. Eu consegui ver apenas de umas de suas mãos, e era uma garra enorme, pareciam unhas afiadíssimas. Eu estava totalmente em choque, e enquanto a criatura atravessava a estrada em direção à pequena colina, eu me virei desesperado, e assim que fui correr, senti meu pé batendo contra a beirada da cama. Num instante eu já estava no chão, tudo à minha volta se esvaindo e a escuridão prevalecendo. No dia seguinte, eu acordei em minha cama exatamente da maneira que havia ido dormir. Minhas pantufas estavam no mesmo lugar que eu as deixei, e aparentemente tudo não havia passado de um sonho, extremamente bizarro e estranhamente real. O resto do dia seguiu normalmente. Meu pai saía para trabalhar bem cedinho com o carro, então nunca via ele durante a manhã. Já minha mãe estava sempre em casa. Ela fazia questão de me acompanhar até a porta quando eu saía para esperar o ônibus, e também sempre me esperava em frente à porta quando meu ônibus estava para chegar. Então foi bem estranho quando eu retornei da escola e não vi ninguém em casa. Assim que eu entrei, eu rapidamente liguei para ela e foi então que ela me contou. No início da tarde, minha mãe recebeu uma ligação do Hospital St. Martin, no centro urbano da cidade. Meu pai havia sofrido um acidente. O carro ele perdeu o controle e bateu em uma árvore na lateral da estrada, a alguns quilômetros de casa apenas. Minha mãe disse que ele não sofreu ferimentos tão graves, mas que os médicos insistiram que ele passasse a noite lá. Então ela iria fazer companhia a ele. Em choque, eu desliguei o telefone e me sentei no sofá, tentando processar as informações que havia acabado de ouvir. No mesmo instante, me lembrei do sonho que tive. Aquela coisa estava na garagem de casa. Será que realmente foi um sonho? Eu tentei ao máximo não pensar muito naquilo. Eu estava sozinho em casa e, apesar de nunca ter sido medroso, eu preferia ter outras coisas em minha mente. Logo algumas horas mais tarde, por volta de meia-noite, eu já estava em um sono pesado. Como tive que fazer as coisas que normalmente minha mãe faria, como preparar a comida, lavar a louça e preparar as coisas para amanhã, eu estava bem cansado e acabei dormindo mais cedo. Foi então que eu comecei a ouvir. Eu abri meus olhos lentamente, tentando me acostumar com a realidade e conseguindo ouvir mais claramente o barulho. Parecia que vinha da minha janela. Eu virei meu corpo lentamente em direção a ela e foi nesse momento que eu senti meu coração querendo sair do meu peito. Aquela criatura, ela estava no parapeito da minha janela. A posição de seu corpo me dizia que ela estava sentada. Ela olhava para mim enquanto uma de suas garras encostava na janela. Suas unhas tocavam o vidro de forma intimidadora, mas o pior foi poder ver ela de frente, encarar o seu rosto. Eu não conseguia entender direito o que eu estava olhando. Parecia uma massa negra e disforme, mas também parecia um vazio por debaixo do capuz negro que ela usava. E foi no instante em que a encarei que pude ter a certeza de uma coisa em meio à escuridão. Ela estava sorrindo para mim. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei o celular em cima do meu criado mudo, calcei minhas pantufas e saí correndo em direção à porta. Assim que eu saí do quarto, corri em direção ao banheiro e me tranquei por lá enquanto ligava para a polícia.
Mas é claro que não iria funcionar. Eu não estava acreditando nisso. Há certas coisas que a gente pensa que só acontecem em filmes, mas lá estava eu, trancado no banheiro, tentando fugir de uma criatura bizarra e tentando discar o telefone da polícia. E a porcaria do meu celular sem sinal. Enquanto eu xingava mentalmente meu telefone, eu conseguia ouvir o barulho da janela do meu quarto se quebrando. No mesmo instante, eu sabia que eu não poderia ficar lá. Eu ia ficar preso ali com aquela coisa, e provavelmente a porta do banheiro não ia segurar por muito tempo. Sem pensar por um segundo sequer, eu abri a porta do banheiro e saí correndo como louco pela escada em direção ao andar de baixo. Nem por um segundo eu olhei para trás, mas eu consegui ouvir. Eu consegui ouvir algo em meu quarto batendo contra a parede enquanto eu passava pela sala em direção à porta. Eu nunca corri tanto em minha vida e eu nunca senti tanto medo. Eu estava sozinho. Estava completamente escuro lá fora e estava muito frio. E eu estava com pantufas e um pijama, e para completar meu celular sem sinal. Mesmo assim, tudo que eu pensava era em sobreviver. Após sair de casa, eu atravessei a estrada rapidamente e então comecei a subir a colina. Em poucos minutos eu já estava no topo. E foi somente quando eu terminei de subir que eu tive coragem para olhar para trás. Mas eu não deveria ter parado. Duas das criaturas estavam paradas em frente à minha casa, e ambas encarando a mim. Assim que eu as encarei de volta, uma delas soltou um dos piores grunhidos que eu já ouvi. Parecia um animal rosnando com dor e ódio puros. Meu espanto me dominou e eu fiquei parado os encarando, até o exato momento em que um deles saltou como um animal por cima da cerca e começou a se arrastar pela estrada em minha direção. Sem pensar duas vezes, eu saí correndo de lá. Já faziam 30 minutos que eu corria. Eu não aguentava mais. Eu estava cansado e meu corpo estava paralisado pelo frio. Meus lábios rachados e eu não fazia ideia de onde eu estava e tentei diversas vezes usar o telefone no meio do caminho. Eu não conseguia nem ligar e nem mandar mensagens. Lágrimas tentavam escorrer pelas minhas bochechas enquanto eu corria, mas eram congeladas antes disso. Derrotado, eu caí no chão e apoiei as minhas costas em uma árvore que estava próxima. De longe eu podia ouvir. Eram eles. Sem acreditar no que estava acontecendo e sem forças para lutar contra, eu peguei o meu celular e fiz a única coisa que eu pensei que poderia. Olha, eu não tenho muito tempo. Eu já tô cansado. Eu tô perdido e eu não sei o que vai acontecer comigo. Se você estiver ouvindo isso, provavelmente eles já me pegaram. Por favor, eu preciso